Eu sou Yamara Viana, sou historiadora, professora aqui da Faculdade de Educação da UERJ, da área de ensino de História. Também sou professora do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Tenho desenvolvido pesquisas voltadas para a escravidão no século XIX no Brasil e as suas relações, e suas conexões e relações atlânticas, pensando justamente de que forma essa diáspora africana, a partir da escravidão forçada desses indivíduos, foi desenvolvida em alguns outros lugares, principalmente aí Brasil, como eu já falei, e o Caribe. Bom, uma das pesquisas que eu tenho realizado mais recentemente, elas versam sobre a questão do letramento de escravizados no século XIX, mesmo existindo uma lei, a lei número 1 de 1837, que proibia que africanos, mesmo livres, pudessem frequentar escolas, existem fontes, documentos históricos que trazem a informação de que muitos escravizados, além de aprender um outro idioma diferente do idioma materno africano, qual fosse a sua etnia, eles também aprendiam a língua do seu dominador, do seu proprietário, que era o português, no caso dos escravizados que vieram para essa parte da América, o Brasil, mas além disso aprendiam também outras línguas, a escrever e a ler, como por exemplo o francês, o inglês, o espanhol. Um outro elemento que tem me chamado muita atenção nas pesquisas é justamente com relação às indumentárias e vestimentas, porque pesquisando a questão do letramento, eu começo a observar que esses escravizados e essas escravizadas, eles tinham que construir para si um personagem que pudesse, dentro dessa sociedade escravista, ser percebido, ser pelo menos pensado como um indivíduo liberto. Por quê? Porque a escravidão do século XVI, a partir do século XVI, essa escravidão moderna, embora ela tenha por base alguns elementos da escravidão da antiguidade clássica, grega e romana, ela vai apresentar algumas questões muito distintas. Dentre elas, a escravidão a partir do século XVI, ela está voltada única e exclusivamente para o continente africano. O que nos dá de elemento fundamental a questão do fenótipo. Então nós temos vários elementos que demarcam o fenótipo, como o tipo de cabelo, a cor da pele, os traços físicos de africanos das mais variadas etnias, que comportam esse elemento como sendo o contraponto da liberdade. Então nós temos nesse mundo moderno, a partir do século XVI, com a escravidão africana vindo para as Américas, o livre associado ao europeu e o africano associado ao escravizado. Então esse elemento, esse sujeito escravizado, esse indivíduo ou indivíduo escravizados que tentam fugir, eles vão apresentar algumas distinções, ou seja, eles precisam fazer com que as outras pessoas naquela sociedade onde o fenótipo, principalmente a cor da pele, está conectada à condição de liberdade ou não liberdade, eles precisam acreditar que eles eram libertos. Uma vez escravo, aquele indivíduo nunca mais será livre, ele passa a ser liberto dentro da condição jurídica daquele período do tempo histórico. Então, nesse sentido, eles precisavam utilizar roupas, sapatos, aparece também nos documentos luvas, chapéus. Então são elementos da vestimenta do século XIX que são completamente importantes para que aqueles indivíduos pudessem criar personagens que pudessem passar por homens e mulheres livres. Então, o que tem aparecido muito na documentação, no caso dos homens, são camisas que eles escolhem majoritariamente camisas de risca de giz, calças, geralmente em algodão. O sapato é primordial, porque nós temos um elemento aí do calçado, é parte dessa vestimenta que caracteriza simbolicamente o indivíduo livre ou o indivíduo não livre na sociedade do século XIX, Então, eles sempre, quando fogem, eles estão levando consigo camisas, calças, sapato. No caso de mulheres, encontro também mulheres que levavam consigo durante a sua fuga luvas, chapéus. Os homens sempre levam chapéus, algumas mulheres levavam lenços, para além de outros elementos que eram importantes também nessa fuga. Então, também tem encontrado a questão de dinheiro, tanto moedas de ouro, de prata, como o réis, o dinheiro da época, que vigorava na época aqui no Brasil Império, no século XIX. E o que eu tenho percebido é justamente isso, como essa vestimenta, essas diferentes indumentárias, elas são fundamentais na criação desse personagem que quer se passar
por um indivíduo que fosse lido na sociedade, né? Seu corpo fosse lido como ex-escravo, ex-escravizado, mas atualmente liberto. Ele precisava fazer com que os outros acreditassem que ele era um liberto. Para tanto, ele precisava estar vestido adequadamente. Então, no momento da fuga, para além, né, de ter consigo, né, desenvolvido diferentes saberes e conhecimentos, eles também utilizam, né, a percepção de mundo no qual eles estão inseridos, a partir da vestimenta. Então, é um elemento fundamental para que ele pudesse efetivamente ter uma fuga bem-sucedida, ou seja, que o seu projeto de liberdade, que a gente pode pensar em vários projetos de liberdade, tá? Mas esse projeto de liberdade, um deles, né, que está ligado, né, à fuga da casa do seu proprietário, e aí principalmente pensando, né, essa escravidão urbana no Rio de Janeiro, era fundamental, né, ele ter essa percepção de como os homens e mulheres livres se vestiam, se comportavam, quais eram as peças de roupa ou das indumentárias que geralmente essas pessoas utilizavam, né? Com relação, né, um outro ponto, né, que me chama muita atenção nas pesquisas mais recentes é a questão das joias, né? Então, pensando nas joias de crioula da Bahia, né, e estudando um pouquinho mais, pesquisando um pouquinho mais, acabei encontrando um documento que foi citado já por outras pesquisas, né, de historiadores e historiadoras, que é a Pragmática de 1749, um documento do século XVIII, né, que foi promulgada. A Pragmática tinha o efeito de uma lei que foi promulgada pelo rei de Portugal na época, onde ele deliberava e dizia que as pessoas negras não poderiam utilizar tecidos de luxo, então leia-se linho, renda, o pano da costa, que era um pano caro, né, que vinha de algum território africano, não poderiam utilizar nenhum tipo de indumentárias de metal, né, de metal precioso, então ouro e prata, né, o que delimitava, né, o que os escravizados poderiam ou não utilizar, né, tanto escravizados também quanto africanos livres ou libertos. Então, nesse sentido, quando nós olhamos, né, as fontes onde essas mulheres utilizavam muitas joias, né, a primeira questão que surge é, mesmo existindo uma lei, né, do rei de Portugal que proibia o uso desses elementos e dessas indumentárias por homens e mulheres pretos e pardos, né, africanos, fossem libertos ou escravizados ou livres, essas pessoas, né, usavam essas indumentárias, né, o que nos faz pensar que, para além, né, da resistência, né, à escravidão, né, a ser um escravizado dentro dessa sociedade, eles também transgrediam a legislação, né? E isso é muito significativo do ponto de vista de pensarmos esses sujeitos enquanto sujeitos políticos que faziam as suas escolhas, que tinham projetos efetivamente para as suas vidas e não somente, né, se contentar com uma vida na escravidão. Né? Então, existiam várias formas, né, que nós temos muitos exemplos dentro da historiografia, né, de resistência, né, e de agência desses escravizados. Dentre elas, né, a formação de quilombos, suicídios, infanticídios, né, o não engravidar, né, por algumas escravizadas, tendo em vista que alguns médicos, né, ensinavam, né, proprietários a como estimular que africanas escravizadas e suas descendentes quisessem ter filhos, o que nos leva exatamente a um ponto, né, se ele está incentivando, né, tenta incentivar que essas mulheres tivessem filhos, né, fossem mães, significa que existe uma certa resistência por parte dessas mulheres, né, para terem filhos e filhas. Né? Então, nesse sentido, pensar, né, que esses indivíduos tinham projetos e que eles, para além da resistência, nas suas mais diferentes formas, eles também transgrediam, né, para que seus projetos fossem pequenos ou grandes de liberdade pudessem ser efetivamente concretizados. Nós temos outros elementos, né? Para além da fuga, para além da formação de quilombos, para além da morte de proprietários e proprietárias, do suicídio, eles também conseguiam amealhar recursos, né? E aqueles que se faziam livres, né, conseguiam essa liberdade, o que a partir de 1831 adentravam, né, ilegalmente como escravizados e, portanto, conseguiam, alguns, eram poucos casos, mas isso é significativo, conseguiam a sua, né, vida em liberdade. Significa que eles conseguiam também, a partir de alguns ofícios, amealhar recursos, né? E com esses recursos eles conseguiam, de diferentes formas,
né, a manutenção dos seus projetos, fosse, né, uma pequena casa, um aluguel de uma casa, um pequeno terreno para a sua produção, ou joias, no caso, né, de algumas mulheres que nós vemos, principalmente na Bahia, Recife, algumas no Rio de Janeiro, né? Então, essas joias que compunham, né, o seu, como poderia dizer, né, os seus bens materiais, né, poderiam ser mobilizados em diferentes esferas. Então, se a gente pensa religiosidade, né, as mulheres que usavam cordões, pulseiras, né, esses cordões, eles têm também não só a questão da proteção aos seus corpos. Nós vemos aí os balangandãs, que muitas, né, africanas e suas descendentes utilizavam, né, as diferentes, né, os diferentes elementos que compunham essas joias, né, estavam muito associadas também aos desejos que essas mulheres tinham de futuro, mas também à proteção. Não só, né, o elemento da figa, que é uma das mais comuns que a gente vê nessas joias, né, o crucifixo, e aí pensar que para essas mulheres a proteção estava muito conectada à sua vida prática, né, carregar consigo esses elementos de proteção significava talvez, né, para aquelas mulheres, uma forma de existir ou reexistir dentro daquela sociedade. Porque as mulheres africanas escravizadas e suas descendentes, né, como objeto, né, como produto, né, como reprodutora e produtora dentro daquela sociedade, elas eram vítimas de muitas violências. Então não era só a violência do trabalho, não é a chibata por si só, mas elas também sofriam violência psicológica, moral e sexual. Então, quando a gente olha para essas indumentárias que essas mulheres carregavam nos seus corpos, né, pensando não só os elementos naturais, né, os búzios, elementos, eu não vou lembrar todos os nomes agora, mas existiam elementos corais que vinham de um lugar específico do mar Mediterrâneo, mas eram elementos fundamentais que se tinha a crença, ou se acreditava que poderia trazer algum tipo de proteção, né, para os seus corpos. Então, essa proteção não ficava somente no imaginário daquelas mulheres, né? Era uma proteção real que elas pretendiam para si e para os seus, né, para os seus entes, seus filhos, seus companheiros, né, filhas, porque a violência era uma realidade na vida daquelas mulheres. Então, fosse por meio da chibata, do trabalho extenuante durante 12, 14 ou mais horas, né, principalmente aquelas que estavam dentro do ambiente rural, dentro das fazendas, pensando nas fazendas de café aqui no Rio de Janeiro, aquelas mulheres trabalhavam muito. Então, por si só, o trabalho já era extremamente, né, cansativo, né, violento. Se nós pensarmos que tínhamos que trabalhar com material, né, de poda, de plantação, de colheita, que eram extremamente pesados. Para além desse tipo de violência, tinha a questão, né, da alimentação, que nunca era suficiente. Então a alimentação era inadequada, o que levava a alguns casos específicos de doença. Tinha também a violência, né, por meio da pouca vestimenta. Então, quando a gente fala, né, em vestimenta, tínhamos alguns escravizados que estavam bem vestidos, mas um elemento fundamental, como eu falei no início da minha fala, né, era o sapato. Então a marca da escravidão eram os pés descalços. Nós temos diferentes fontes que apontam isso. Um documento aqui que me vem à memória agora e que seria interessante, né, trazer como, né, um apoio à minha fala, é um documento que foi escrito pelo Barão de Pati de Alferes, aqui, né, de Vassouras do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. Foi um dos principais municípios, né, de plantação de café no século XIX. E o Barão de Pati de Alferes, ele escreve um documento para o filho, ensinando o filho como ele deveria administrar uma fazenda de café. E um dos elementos que ele aponta era a construção da senzala. Então ele vai dizer, bom, as senzalas, ele vai apontar vários elementos. Ela deveria ser construída a 5 palmos do chão, então fugir da umidade, né, da terra. E ele me chamou muita atenção nesse documento que ele escreve para o seu filho, a questão de construir, quando ele fizesse uma senzala, construir uma varanda. E aí a grande questão é, a varanda poderia evitar muitas doenças, né, dos escravizados. Qual é a argumentação do Barão de Pati de Alferes, né, que era um dos grandes cafeicultores, né, em Vassouras? Ele vai dizer que os escravizados, né, quando eles saíam para conversar com seus parceiros e parceiras, o que indica aí uma sociabilidade dentro dessa comunidade de senzala entre mulheres e homens, né, eles saíam com os pés descalços, né, molhavam, de dia de chuva, molhavam os pés, e quando eles retornavam para dentro das senzalas, eles ficavam perto do fogo. Também era um costume de algumas etnias, de alguns povos africanos. Então eles reproduzem isso aqui também. Então isso causava, né, muitos resfriados que poderiam se perpetuar, né, durando alguns dias
né, o escravizado desenvolveu uma pneumonia e talvez uma tuberculose, o que era extremamente grave. Na minha pesquisa de mestrado, né, eu pesquisando justamente a questão da morte desses escravizados, a principal causa das doenças entre 1840 e 1880 para a região de Vassouras eram as doenças infecto-contagiosas. A tuberculose era a principal. Né? Então, o cuidado com esse corpo escravizado, né, a partir de 1831, né, a primeira lei de fim de tráfico, ele começa a ser repensado. Então, a questão de não usar sapatos também poderia causar doenças, como o Barão de Poitiers de Alfred cita nesse documento que ele escreve em 1847. Então, não ter sapatos estava muito conectado à condição, né, jurídica de ser escravizado. Então, por isso que eu falei que na fuga é muito significativo, quando o escravo está fugindo, ele leva consigo um sapato, né? Teve uma escravizada que ela foge, ela escolhe a hora que ela quer fugir, ela leva consigo uma botinha cinza. Então, essa questão de estar calçado, né, significa também, né, resistir nesse projeto de liberdade. Como eu falei, existiam vários projetos, né, entre esses escravizados, mas o fundamental era a forma como eles vão se apropriando de diferentes elementos para construir um personagem que pudesse se passar por um indivíduo liberto na sociedade escravista brasileira do século XIX. E nesse sentido, as indumentárias, as roupas, sapatos, luvas, chapéus, joias, todos esses elementos faziam parte, né, desse personagem que se cria para convencer toda uma sociedade escravista de que ele era liberto ou liberto. Né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa, né, trazendo essas resistências e agências da população negra, de africanos e seus descendentes no Brasil do século XIX, quando a gente pensa hoje, Brasil século XXI, a partir das várias, né, pesquisas do IBGE, PNAD contínua, PEA, né, que demonstram essa desigualdade quando a gente fala de raça no Brasil, né, leia-se pretos e pardos, né, e brancos, nós temos algumas questões que nos remetem justamente à relevância dessa semana, né, de novembro. Né? A gente tem o 20 de novembro, que foi criada a partir da Lei de 10.639, de 2003, como sendo, né, uma ressignificação desse dia importante, mas ainda hoje nós temos muitas dificuldades. Então, nós sabemos que não devemos pensar somente nessas questões étnicas e raciais em novembro, no 20 de novembro especificamente, é uma questão que nos atravessa durante todos os meses e todos os dias do ano, principalmente para quem tem a pele preta. Né? O racismo, ele é extremamente violento no Brasil, né? Ele mata crianças, mata mulheres, mata jovens, cotidianamente no Brasil. Né? Nós temos a maior população carcerária, né, dentro do Brasil, as pessoas são pretas e pardas, e sejam homens ou mulheres, né? O maior quantitativo dessas pessoas são pessoas pretas e pardas. Com relação ao feminicídio, né, embora a lei do feminicídio tenha sido feita, assinada, nós temos ainda um grande número de mulheres pretas que são assassinadas cotidianamente, se comparadas com o número de mulheres brancas. Um outro elemento que nos faz pensar a importância do 20 de novembro é a questão da violência obstétrica, que felizmente hoje as mulheres estão denunciando, não é? E nós temos acesso a esses quantitativos que são extremamente relevantes, principalmente para nós pensarmos em políticas públicas, né, que possam efetivamente fazer efeito com relação a essa violência. E dentre também as mulheres que sofrem, né, violência obstétrica, nós temos mulheres brancas, é claro, né, nós estamos falando de um país que é um país machista, né, tem a formação aí de uma sociedade patriarcal, mas a maioria das mulheres que sofrem violência obstétrica hoje também são mulheres pretas e pardas. Né? Nós temos hoje, somente no ano de 2023, nós tivemos alguns casos de crianças que foram mortas dentro, né, das suas comunidades, algumas dentro das suas casas. Tivemos casos de crianças que morreram dentro da sua escola. E se nós olharmos para a questão, eu não vou entrar nem na questão de gênero, mas se a gente pensa a questão raça, todas elas são pretas ou pardas. E isso é muito significativo. Por mais que a escravidão tenha acabado juridicamente no Brasil em 13 de maio de 1888, nós temos um resquício, né, uma amálgama muito grande na sociedade brasileira, muito conectada a esses quase 400 anos de escravidão de africanos e seus descendentes na sociedade brasileira. O Brasil, tendo sido o último país a terminar com a escravidão, é muito significativo. Né? As marcas,
né, elas permanecem ainda hoje, em todos esses elementos que eu citei, né, na questão dos presídios, na questão da violência obstétrica, na questão do feminicídio, na questão de morte de criança, na questão do número de alunos que abandonam tanto a escola, da escola básica, quanto as universidades, porque isso está muito conectado com o que foi forjado na sociedade brasileira historicamente, né, durante esses quase 4 séculos de escravidão de africanos e seus descendentes. A escravidão por si só, ela não explica o racismo, mas ela é um elemento fundamental para que a gente possa entender o que nós vivenciamos hoje na nossa sociedade. Então, 20 de novembro e o novembro como mês, né, pensando aí essa questão, é muito importante nesse sentido, mas nós devemos ter em conta que não é um fato, né, que deve ser pensado somente em novembro, mas é importante que nós tenhamos esse dia para que as pessoas pelo menos parem para pensar o que significa a violência do racismo cotidiano em nossas vidas. Enfim, espero ter contribuído, ter ajudado, e qualquer dúvida, qualquer questão, podem entrar em contato comigo via e-mail, via canais tanto do Instagram quanto do Facebook. Muitíssimo obrigada a todos e todas.